Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Márcio Tenório News, o seu canal de notícias, histórias e curiosidades sobre futebol. E no vídeo de hoje vamos trazer a história do Fluminense Futebol Clube. Então, se você não é inscrito, peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e vem fazer parte da nossa família que está crescendo cada dia mais. Vem comigo depois da vinheta. A história do Fluminense Futebol Clube. O Fluminense foi fundado no dia 21 de julho de 1902 e seu fundador foi Oscar Cox. O jovem era filho de um cidadão inglês vice-cônsul da Inglaterra no Equador. As cores do Fluminense na época eram o cinza e o branco, porém era muito difícil encontrar tecido cinza para fazer o uniforme original. E em 1904 foi aprovada uma alteração nas cores do seu uniforme, vindo a ser o atual verde, branco e grená, nascendo assim o tricolor. Oscar Cox foi um dos grandes responsáveis pela chegada do futebol ao Brasil. A cada viagem que ele fazia à Terra da Rainha, ele sempre trazia na mala alguma novidade, como bolas e materiais esportivos. Cox também foi jogador do Fluminense e conquistou o Carioca de 1906. O Fluminense também foi o pioneiro a construir um estádio de cimento na América Latina. O Estádio das Laranjeiras sediou o Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, e também os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, atual Jogos Pan-Americanos. O Estádio das Laranjeiras também foi palco do primeiro título de relevância da seleção brasileira. O Fluminense, na verdade, era para ser chamado de Rio Futebol Clube, porém Cox foi registrá-lo e ele soube que já tinha usado o nome. Então seu fundador tirou o nome do time da palavra latim flumen, que significa rio. O termo também é usado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro. A equipe do Fluminense é o único clube da América Latina que detém a Taça Olímpica, que é considerada o Prêmio Nobel do Esporte. O Fluminense também é o único clube de futebol do mundo que tem seu nome escrito na honraria que foi concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, por serviços prestados ao esporte. Seu primeiro clássico foi jogado contra a equipe do Botafogo em 1905. E assim foi considerado o clássico vovô por ser o clássico mais antigo da história do futebol brasileiro. Esse jogo foi vencido pelo Fluminense por 6-0. Preguinho foi um dos primeiros ídolos do tricolor das Laranjeiras, e foi dele o primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo. Muitos craques já passaram e vestiram a camisa do Fluminense, como o próprio Cox, Preguinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Branco, Didi, Washington, Renato Gaúcho, Tele Santana, Romário, Deco, Conca, Fred, entre outros, fazendo a alegria da torcida. O Fluminense, nos seus primeiros anos de história, conquistou os cariocas de 1906, 1907, 1908, 1909 e 1911, liderados por Edin Cox. Uma curiosidade: logo após a conquista do Campeonato Carioca de 1911, houve um desentendimento entre alguns jogadores e membros do clube e por esse motivo, Alberto Borghetti e mais alguns jogadores acabaram saindo do Fluminense e formando um time de futebol no Clube de Regatas do Flamengo, que na época era uma equipe de remo. O Fluminense é tetracampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e da Copa da Primeira Liga. O tricolor também conquistou o Campeonato Carioca 32 vezes, sendo vice-campeão da Sul-Americana e da Libertadores. Vamos acompanhar alguns momentos históricos do Fluminense. O primeiro Fla-Flu. O primeiro Fla-Flu da história aconteceu em 1912 e foi vencido pelo Fluminense por 3-2, mas o clube já não tinha o forte elenco do período anterior, só voltando a conquistar um título expressivo em 1917. O primeiro jogo do Fluminense foi disputado em 19 de outubro de 1902, contra o Rio Futebol Clube, no campo do Paysandu, em Laranjeiras, e onde veio a primeira goleada, 8-0 para o Fluminense. Em 6 de setembro de 1903, aconteceu a estreia em jogos interestaduais, com 3 jogos no campo do Velódromo, em São Paulo. O time carioca somou um empate e 2 vitórias.
Em 14 de agosto de 1904, foi realizado o primeiro jogo interestadual no campo da Rua Guanabara, contra o Paulistano. Este foi o jogo inaugural da nova Praça de Esportes no Rio de Janeiro, e a diretoria do Fluminense mandou construir uma pequena arquibancada de madeira para acomodar o público, cobrando os primeiros ingressos para um jogo de futebol. Além dos sócios do Fluminense e convidados presentes, foram 806 cartões passados pelos sócios e 190 entradas vendidas a não sócios na bilheteria. O Fluminense foi tricampeão carioca em 1917, 1918 e 1919, tendo disputado 54 partidas neste campeonato, vencendo 44, empatando 5 e perdendo apenas 5, fazendo 178 gols e sofrendo 56, o mesmo número de gols marcados por seu artilheiro, Henry Elfari, neste período. Principais títulos do Fluminense. O Fluminense foi campeão carioca 32 vezes até a gravação desse vídeo, no ano de 2022. Em 1940, o Fluminense foi campeão do Rio-São Paulo. Em 1949, o Fluminense conquistou a Taça Olímpica. Ela é considerada o Prêmio Nobel do Esporte. E o Fluminense é o único time da América Latina a tê-la conquistado, além de ser o único clube de futebol do mundo ter o seu nome escrito na honraria. 1951, campeão no segundo ano no Maracanã. Naquele ano foi disputado o primeiro Fla-Flu, no Maracanã, que fez jus ao título de O Clássico das Multidões. Em 14 de outubro de 1951, o Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 perante 109.212 espectadores, 94.558 pagantes, em um jogo marcado por uma grande derrame de ingressos falsos, que, segundo a imprensa, pode ter colocado mais de 40 mil torcedores para dentro do estádio, além dos registros. Em 1952, o Fluminense vence a Copa Rio Internacional invicta. Em 1957, o Fluminense é campeão do Rio-São Paulo. Em 1959, o Fluminense é campeão carioca. Em 1960, o Fluminense é campeão do Rio-São Paulo. Em 1964, o Fluminense conquista o Campeonato Carioca contra o Bangu. Em 1966, o Fluminense vence a Taça Guanabara, vencendo o Flamengo por 3-1. Em 1970, o Fluminense conquista seu primeiro Campeonato Brasileiro. Em 1973, o Fluminense é campeão carioca contra o Flamengo por 4-2. Em 1975 e 1976, o Fluminense conquista o Bi-Carioca. Em 1980, o Fluminense vence o Campeonato Carioca contra o Vasco. Em 1983, o Fluminense é campeão carioca. Em 1984, o Fluminense vence mais uma vez o Carioca, ganhando do Flamengo por 1-0 e conquista o Bi. No mesmo ano, o Fluminense venceu o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco, surgindo assim o Clássico dos Gigantes. Em 1985, o Fluminense é campeão carioca contra o Bangu. Aí passaram 10 anos, o Fluminense veio ganhar um título no ano de 1995, vencendo o Carioca contra o Flamengo. Entre 1996 e 1999, o tricolor enfrentou um dos piores momentos da sua história. No final de 95, o Fluminense perdeu seu patrocinador da época. Em 1996, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar, na frente apenas do Red Bull Bragantino, atual Red Bull Bragantino. Mais um escândalo de arbitragem que envolvia outros dois clubes da Série A, Atlético Paranaense e Corinthians, cancelou os rebaixamentos de 96, vindo a serem promovidos dois clubes da Série B para o Campeonato Brasileiro de 97, que acabou disputado por 26 clubes. O Fluminense acabou novamente caindo em 97 para o Campeonato Brasileiro da Série B,
E em 98, o time mais uma vez foi rebaixado, agora para o Campeonato Brasileiro da Série C. Após disputar a Série C contra uma maioria de clubes pequenos e em campos algumas vezes mal conservados, o time tricolor conquistou esse título de forma honrosa, começando a partir deste momento a reestruturar-se para voltar a formar grandes craques e conquistar títulos de expressão. No final de 98, o time já dava sinais de que estava retornando ao seu rumo, ao conquistar a Copa Rio, competição estadual que neste ano contou pela última vez com a presença dos grandes clubes cariocas, ao bater o São Cristóvão por 4-0 no jogo final. Em 9 jogos disputados, o Fluminense venceu todos, com 24 gols prós e apenas 4 contra. O Fluminense conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C de 1999 ao vencer o Náutico no Estádio dos Aflitos por 2-1, com 2 gols de Jorge para o Fluminense e Rogério Capixaba descontando para o time pernambucano. A campanha do Fluminense teve 22 jogos, com 14 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O artilheiro dessa competição foi Rony, com 6 gols. Nesse mesmo ano, o Fluminense havia contratado o técnico Carlos Alberto Parreira. No ano 2000, um problema jurídico e político entre clubes da Série A, denominado Caso Sandro Hiroshi, impediu a realização do Campeonato Brasileiro, sendo criada a Copa João Avelange pelo Clube dos 13. Na organização deste campeonato, optou-se pelo critério de convite aos clubes participantes, com o Tricolor das Laranjeiras, o Bahia, entre outros clubes que não estavam na primeira divisão, incluídos entre os participantes. A equipe teve uma boa participação e, após ficar em terceiro na primeira fase, caiu nas oitavas de final da competição contra o São Caetano. Assim como o São Caetano, que disputou o campeonato na divisão inferior e teve a possibilidade de chegar até a final da disputa entre os clubes principais, o Fluminense e o Bahia permaneceram na primeira divisão no ano seguinte, numa virada de mesa comum no século XX e que beneficiaram outros clubes no decorrer de sua história. Em 2002, o Fluminense vence o Campeonato Carioca e é o ano do seu centenário. O grande presente para a torcida foi a contratação do jogador Romário, que logo em sua estreia brilhou no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, quando o Fluminense venceu por 5-1 com cerca de 70 mil tricolores em festa. O Fluminense terminou este campeonato em 4º lugar. Neste ano, Romário jogou bem e fez muitos gols. Com o passar dos anos, Romário foi caindo de produção e em 2003 já não estava bem no Campeonato Brasileiro. Em 2007, o Fluminense vence a Copa do Brasil contra o Figueirense. No dia 12 de maio de 2007, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a lei que declara o dia 21 de julho como o Dia do Fluminense e dos Tricolores, não por acaso o dia da fundação do clube. Em 2008, o Fluminense foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, passando por adversários como Boca Juniors e São Paulo. O Fluminense foi superado na final contra a LDU, nos pênaltis. Em 2009, o Fluminense foi vice-campeão da Sul-Americana, novamente numa final contra a LDU. Em 2010, o Fluminense conquista o tricampeonato brasileiro. Em 2012, o Fluminense vence a Taça Guanabara e também é tetracampeão brasileiro. Em 2016, o Fluminense é campeão da Primeira Liga. Em 2017, o Fluminense vence a Taça Guanabara num jogo contra o Flamengo. Em 2018, o Fluminense é campeão da Taça Rio. Em 2020, o Fluminense vence novamente a Taça Rio. E em 2022, o Fluminense conquista o Carioca em cima do Flamengo. Curiosidades do Fluminense. Um dos apelidos do Fluminense é Pó de Arroz, que possui uma história de 106 anos, que surgiu em 1914. Muitos rivais afirmam de forma errônea que esse apelido foi gerado de uma forma racista. Segundo alguns torcedores rivais, esse apelido surgiu pois o jogador Carlos Alberto utilizava um produto para esconder a cor da pele, em uma época onde pouquíssimos negros jogavam futebol. Entretanto, o real motivo do apelido é bem diferente. Dessa forma, em 13 de maio de 1914, a torcida do América, para provocar o jogador Carlos Alberto, que havia acabado de trocar o América pelo Fluminense, passou a gritar pó de arroz, em referência a um produto branco que o atleta usava no rosto após fazer a barba.
Apesar da perseguição dos torcedores do América, a torcida tricolor transformou a ofensa em um dos maiores símbolos do Fluminense. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários qual clube vocês querem conhecer a história e fale de onde você está vendo esse vídeo, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Falou, até a próxima!